Reviravolta total no caso que chocou o Brasil. Vamos falar sobre o caso da Mariana Ferrer. Caso da Mari Ferrer. Sobre o caso da Mari Ferrer. Da Mariana Ferrer. Mari Ferrer. Da Mariana Ferrer. Uma jovem, influenciadora, modelo. Ela é uma menina linda, gente, tanto por dentro, tanto por fora. Porque ela, como influencer, antes de tudo isso acontecer, eu já segui, já conhecia ela super conversava comigo. Mari era embaixadora de um beach club lá em Florianópolis. Mariana Ferrer, após registrar a ocorrência de abuso que teria ocorrido dentro da boate Café de la Musique em Florianópolis, foi destratada pelo advogado do acusado em plena audiência criminal. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito. Mariana postou em suas redes sociais após fazer o registro na delegacia do abuso que sofreu, abre aspas, minha virgindade foi roubada junto com os meus sonhos. Um vídeo de câmera de segurança da boate mostra Mariana toda grogue subindo uma escada com a ajuda do empresário José Camargo Aranha. Em direção, eles estavam indo a um camarim restrito da casa noturna, que não havia ninguém. Mariana Ferrer contou sobre o que passou, abre aspas. Fui levada para um lugar desconhecido por mim e acredito que também seja para a grande maioria das pessoas que lá frequentam. Ela estava se referindo a uma área privativa do Café de la Musique de Santa Catarina. O advogado da influenciadora Mariana Ferrer, o Dr. Júlio César Ferreira da Fonseca, afirmou que havia provas acachapantes para incriminar o empresário pelo crime de abuso contra a sua cliente. Essas imagens mostram o momento em que Mariana Ferrer desce sozinha a escada do camarote escondido, só que ela está sem o empresário. A única bebida registrada na comanda dela naquela fatídica noite foi uma dose de gin. A vítima acredita que foi dopada, pois chegou a ficar fora de si, e ela não se recorda o que aconteceu no tal camarim, onde ela ficou sozinha com o suposto abusador. As imagens mostram o empresário descendo a mesma escada que Mariana tinha descido primeiro. A vítima foi atacada durante a audiência criminal pelo advogado do réu. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Tu, Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Mariana chegou a chorar na audiência, onde a todo momento ela era pressionada pela defesa do acusado. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato sobreados, como eu tô sendo tratando sobre uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não, seu crime é querer... Eu nunca cometi crime contra ninguém. Ô, Mariana, nós vamos fazer uma pausa, tá? Mas o acusado André de Camargo Aranha acabou sendo absolvido pela Justiça em setembro de 2020. O juiz, o Dr. Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, julgou como improcedente as denúncias da jovem que se dizia vítima. A defesa do empresário chamou de fantasiosa a versão contada pela influenciadora de que teria sido dopada e, posteriormente, abusada sexualmente por André. Já a família de Mariana Ferrer é categórica em afirmar que os fatos que ocorreram naquela noite teriam causado na jovem sequelas psicológicas irreversíveis. Olha, o caso Mariana Ferrer pode ser chamado de a noite que nunca terminou, pois mulheres vítimas de violência sexual passam a carregar traumas por anos. Meu nome é Jorge Lordello e deixa eu te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E eu estou te esperando aqui na próxima terça-noite, hein? E aproveita o embalo e deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito. Mas agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que teria ocorrido em uma balada de luxo em Florianópolis, onde o réu foi absolvido, mas agora o Supremo Tribunal Federal acaba de anular o julgamento
que terá que ser refeito novamente. Quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo: o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma isolada. Você precisa conectar, juntar informações. Presta atenção, uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra, envolver um veículo, uma placa, alguém observando uma rota de entrada ou de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica mais rápida, fica mais completa e mais útil para quem precisa tomar providência, principalmente, é claro, a polícia. É por isso que a CoSecurity trabalha exatamente nessa lógica: integrar câmeras, imagens e informações em uma rede colaborativa que auxilia clientes, comunidades e também as autoridades policiais. Hoje, a rede CoSecurity está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital, em Curitiba, ao Monitor OZ e também ao 190 no Rio de Janeiro. Isso mostra uma coisa importante, gente. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Em 2018, a jovem Mariana Ferreira Borges, que na época estava com 21 anos de idade, ela trabalhava como influenciadora digital. Ela ficou conhecida nas redes sociais como Mari Ferrer e também ocupava o cargo de embaixadora do Café de la Musique, que é, na verdade, um beach club de luxo em Florianópolis, onde Mariana Ferrer divulgava a casa noturna através das suas redes sociais. No dia 15 de dezembro de 2018, Mariana foi trabalhar no Café de la Musique, onde recepcionava os clientes. O problema é que no dia seguinte, ela tomou coragem e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido drogada e violentada dentro da balada em que ela trabalhava. Outra questão é que ela era virgem. Depois de ser abusada, Mariana Ferrer procurou suas amigas e não as encontrou, e assim ela se sentiu sozinha e totalmente desamparada. As primeiras mensagens de áudio enviadas por Mariana, porém, foram gravadas cerca de 10 minutos depois do suposto crime, que teria ocorrido, nós levantamos, entre 22h25 e 22h31, segundo a promotoria do caso. Áudios gravados por Mariana no celular com a voz embaraçada foram enviadas a pelo menos 3 amigos no momento em que ela afirma ter retomado a consciência. Olha, você vai observar que a música de fundo denota que Mariana estava ainda no Café de la Musique quando mandou áudio para amigos, pois ela precisava de ajuda por tudo que ela estava passando naquele momento. As mensagens indicam que ela foi abandonada. Muito chateada com você. Eu tô aqui sozinha, sem ninguém. Eu nem sei o que eu tô fazendo. E você me largou aqui. Eu só tinha você como amiga. E você me largou aqui. Sendo que, todas as oportunidades que eu tive, eu estive com você. Mariana Ferrer mandou outra mensagem de áudio. Eu tô muito chateada com você. Eu jamais deixaria minha amiga sozinha no estado que eu tô. Juro. Eu posso estar nesse estado, mas eu tô consciente de algumas coisas. E eu esperava mais de você, de verdade. Eu esperava que você ficasse do meu lado, que você insistisse, que eu fosse embora, alguma coisa assim, que eu parei isso. E agora eu tô sozinha. Ao chegar em casa naquela noite, a sua mãe, chamada Luciene Aparecida Borges, se apavorou. A genitora contou que nunca havia visto a filha daquela maneira, abalada, a ponto de escorregar pela parede. A mãe imaginou que a jovem pudesse estar bêbada. A mãe iria colocar a filha no chuveiro para que ela tomasse um banho e pudesse retomar melhor a consciência. Quando a mãe verificou que o body e a calcinha que Mariana Ferrer estava usando, essas roupas estavam ensanguentadas. Sua roupa apresentava também
um forte odor de esperma. Chorando muito, Mariana Ferrer mal conseguia reagir ao desespero da mãe, que disse, abre aspas, ela foi dopada e enquanto trabalhava. O registro da ocorrência de estupro foi feito em uma delegacia de Florianópolis no dia seguinte ao suposto crime. 5 meses depois, em maio de 2019, o caso ainda não havia avançado o inquérito, como queria a família da vítima. E assim, Mariana Ferrer, depois de 5 meses, decidiu levar a sua história criminal ao Instagram, onde na época ela tinha cerca de 400 mil seguidores. A verdade é que foi a morosidade da justiça que fez a vítima compartilhar os seus relatos, as provas do crime e os passos do processo na sua rede social. Ela tornou público o crime que ela alega que sofreu na boate. A história de Mariana Ferrer viralizou e foi compartilhada por milhares de pessoas. A mãe, Luciane, postou o seguinte na época, abre aspas, a intenção dos criminosos sempre foi abafar o caso. Por isso, prezam pelo sigilo processual, protegendo apenas os criminosos e não a vítima, tanto que a mesma teve que se expor e só assim a justiça começou a andar. Uma das provas é um laudo do IML mostrando que Mariana era virgem e teve o ímen rompido naquela época, o que poderia caracterizar violência sexual. Outro indício que nós levantamos é o exame mostrando a compatibilidade do DNA do acusado ao esperma encontrado nas roupas de Mariana Ferrer. O réu, só para você ter uma noção, ele se negou a fazer o exame de DNA, mas a delegada do caso na época, a doutora Caroline Monavic Pedreira, usou um material genético de um copo de água que ele usou, o empresário, durante o depoimento que ele deu na polícia. Ou seja, ele pediu água, a delegada deu. Depois de ele usar esse copo, a delegada pega o copo, onde tinha a saliva do acusado, manda para a perícia e conseguiram levantar o DNA dele. Após um exame pericial, foi constatado que havia esperma na roupa da jovem e que o material genético era compatível com o DNA do empresário paulistano André de Camargo Aranha, que na época ele tinha 42 anos de idade. Em julho de 2019, o empresário virou réu, acusado de estupro de vulnerável, no caso em que Mariana era a vítima. Antes do exame, porém, o empresário havia afirmado à Polícia Civil que não havia tido qualquer contato físico com a jovem, ou seja, ele negava os fatos a ele imputado. Na primeira audiência criminal do caso, que foi realizada, nós levantamos no dia 31 de outubro de 2029, o motorista do Uber que levou Mariana Ferrer para casa afirmou em depoimento que a vítima estava visivelmente alterada. A advogada de Mariana Ferrer, a doutora Thaís Pozobon, contou, naquela oportunidade, abre aspas, ele afirmou que a Mariana estava sob efeito de substância entorpecente porque não estava normal. Ela repetia palavras, chorava muito. Era visível que deram a ela algo que não era álcool. Já o advogado do réu afirmou que todos os laudos atestam que Mariana não foi dopada e que as próprias testemunhas demonstram que ela estava em perfeito estado mental. O empresário André Aranha foi indiciado pela Polícia Civil em julho de 2019. Desde que foi apontado como principal suspeito de ter abusado de Mariana, ele apagou perfis em redes sociais e a única foto que resta dele na internet é a que está anexada ao processo em preto e branco, com a data de 2014. O acusado mora em São Paulo e trabalha no ramo de marketing esportivo. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado estava ciente de que Mariana era incapaz de oferecer resistência e, após ela consumir uma substância que alterou o seu discernimento, ela foi conduzida ao camarote de número 403, no segundo piso do estabelecimento, em uma área usada como camarim, apenas por funcionários e colaboradores e de acesso restrito ao público. A mãe e a advogada de Mariana afirmam ter recebido denúncias de outras mulheres que passaram por situação similar à da jovem, relatando também
terem sofrido violência sexual dentro do Café de la Musique, lá em Florianópolis. O advogado do Café de la Musique, o Dr. Leonardo Pereira de Oliveira Pinto, afirma que o clube de luxo prestou toda a ajuda necessária à polícia, cedendo imagens das câmeras de segurança, e é um dos principais interessados em solucionar o caso. Mas a família da vítima diz que o estabelecimento não prestou ajuda a Mariana, nem a procurou após a ocorrência ter sido registrada na delegacia de polícia daquela área. Leonardo afirma ainda que o Beach Club só não procurou Mariana por causa da postura dela nas redes sociais, expondo o que aconteceu. O advogado comentou o seguinte, abre aspas, a relação entre a vítima e o estabelecimento ficou conturbada porque Mariana passou a atacar o café como se tivesse participado daquilo tudo. Mas a jovem só começou a postar sobre o caso em maio de 2019, vai vendo, 5 meses depois de a casa tomar conhecimento do crime. O advogado rebateu, dizendo, abre aspas, ela nunca procurou o clube para pedir algum tipo de auxílio. Dona Luciane, mãe de Mariana, rebate a afirmação do advogado, abre aspas. Posso disponibilizar conversas que tive com a contratante na mesma noite. Pedi socorro e explicações para o que tinha acontecido com minha filha. Pedi o contato de um sócio, que é o responsável pelas embaixadoras, mas até hoje estou esperando. E a mãe da vítima disse mais, abre aspas. Como havia dito, eles nunca auxiliaram em nada. Pedi mais de uma vez que eles entrassem em contato, que ajudassem auxiliando nas investigações, e nunca sequer houve nenhum contato dos mesmos e nem ajuda. Em um dos documentos apresentados pela defesa do empresário, uma médica legista usou fotos antigas da jovem na tentativa de desqualificá-la, afirmando que há aspectos profundos da personalidade dela que devem ser ressaltados e analisados, demonstrando anteriormente aos fatos um traço narcisista e exibicionista, conforme se observa. O advogado do acusado também afirmou em reportagem que por trás da acusação esconde-se interesse pecuniário e midiático. Já a advogada de Mariana Ferrer, a doutora Thaís, que é especializada em violência contra mulheres, afirma notar um comportamento por parte da defesa semelhante ao que já presenciou em outros processos de violência sexual. A advogada disse, abre aspas, é bem comum procurarem um motivo para a vítima ter sido estuprada ou, então, desacreditarem o que ela diz. Normalmente, são esses os dois padrões. Na audiência de julgamento, o advogado do réu, o Dr. Cláudio Gastão da Rosa Filho, questionou fotos sensuais da vítima postadas em suas redes sociais. A situação foi constrangedora. Se trata de uma organização criminosa. Se trata de uma organização criminosa. Quando 4 ou mais pessoas se reúnem para cometer um crime, é organização criminosa. E todos os envolvidos são criminosos. O senhor sabe muito bem disso, por isso que meu processo não anda do jeito que deveria andar, porque, igual eu falo, se fosse um Zé Galinha, ele já estava preso. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês. Não, não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Ô, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratada. Eu sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não, o seu crime é querer... Eu nunca cometi crime contra ninguém. Ô, Mariana, nós vamos fazer uma pausa, tá? Eu vou me manter calma, gostaria de respeito. Ô, Ricardo, pode pausar aí, tá? Pode pausar. Pode pausar. O advogado também alegou que Mariana Ferrer queria que o caso apenas criasse polêmica. Ô, Mariana, o defensor público juntou agora umas fotos, inclusive essa aqui, que a defesa tinha anexado, ele juntou outras, e você diz que as fotos foram manipuladas. Essa foto sua aqui, você está com o dedinho na boquinha aqui fazendo... Essa foto foi manipulada?
A vítima rebateu. Aqui foi. Não, Você Mariana, pegou uma foto que eu estava de biquíni e tirou o biquíni, querendo me fazer, querendo que eu... ô, doutor Cláudio, só vamos fazer o seguinte, o senhor me diz onde é que está essa foto, que daí Eu comecei por essa. Eu comecei por essa aqui, ó. está no processo aqui, né? Essa foto foi manipulada. O defensor público juntou agora, ela anexou, dizendo que foi manipulada. Você confirma que essa foto foi manipulada, Mariana? Os senhores querem me fazer colocar, os senhores querem simplesmente que eu seja que nem elas, as envolvidas. Excelente. Mas foto minha desse jeito não tem, pode ter certeza. Não é uma conversa de comadre, ela tem que responder a defesa. Essa Eu não foto. sou obrigada a responder, eu falo não ou sim. Então, fala- mas ô, Mariana, tu tem que ser objetiva, tá? O sim ou não. Se tu acha que foi manipulada, fala que sim. Se tu acha que não, fala que As não. fotos que foram manipuladas, eu inclusive enviei para o promotor já e enviei para o Dr. Tauser para Tá, serem mas- anexadas. Em outro momento, o advogado, Dr. Cláudio Gastão da Rosa Filho, ele usou na audiência imagens da carreira de modelo de Mariana Ferrer e disse que ela fazia, acredite se quiser, posições ginecológicas. que ela mandou o defensor público juntar e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, me dá aqui, e com posições, não, eu quero aquela outra foto, e com posições ginecológicas ali. Quando o advogado pede para ela apresentar as provas que dizia ter, como o vestido que havia usado, Mariana começa a chorar, balbuciando. O advogado continuou o ataque buscando defender o seu cliente. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, essa A pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é feira, não estou dizendo que é feira. Por que você apagou? Por que você. Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Excelência, eu acho que já está bastante claro. Neste momento, o juiz dá um momento para Mariana se recompor e adverte o advogado para manter o bom nível na audiência. No dia 9 de setembro de 2020, o juiz criminal Dr. Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, julgou como improcedente as denúncias da jovem Mariana Ferrer. A sentença constou que não havia provas contundentes nos autos a corroborar a versão acusatória e o réu foi absolvido. Gente, ao todo, durante a investigação, foram ouvidas 22 testemunhas, além do acusado e também da suposta vítima. Na defesa, o réu André confirma ter tido contato sexual com a jovem, mas ele negou que o ato tenha sido consumado e que tenha agido de forma violenta. Antes da sentença, foram realizados 6 exames periciais, além de uma ação de busca e apreensão de perícia dos equipamentos eletrônicos do acusado. A defesa do empresário chamou de fantasiosa a versão contada pela influenciadora de que teria sido dopada e posteriormente abusada sexualmente por André. Já a família de Mariana Ferrer é categórica em afirmar que os fatos que ocorreram naquela noite teriam causado na jovem sequelas psicológicas irreversíveis até hoje. Em 22 de novembro de 2021, foi sancionada a Lei Federal 14.425 e essa lei foi chamada de Lei Mariana Ferrer. A lei aprovada visa coibir o desrespeito contra as vítimas ou supostas vítimas, bem como das testemunhas em audiência. Segundo esse projeto de lei, as atitudes do advogado do réu, que depois acabou inocentado, não constrangeram somente a suposta vítima, mas também a população, razão pela qual a lei teria a finalidade de coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e também de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. Mas uma reviravolta do caso acaba de acontecer na Suprema Corte no STF. Em 18 de junho de 2026, a sentença que absolveu o réu acusado de abusar de Mariana Ferrer, essa sentença foi anulada
de forma unânime pelo STF. Durante a audiência, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, criticou duramente a atuação do advogado de defesa, a atuação do Dr. Cláudio Gastão da Rosa Filho, e também o Alexandre de Moraes criticou o juiz, o Dr. Hudson Marcos, alegando que houve atitude profissional lamentável e criminosa. Claramente, então, a humilhação, o desrespeito, nem que fosse ré, a vítima nem que fosse ré, a pessoa deveria ser tratada com tamanho desrespeito. Nós aqui já anulamos em habeas corpus em relação a réus tratados com menos desrespeito do que a vítima. O que mostra o total despreparo desse advogado, a vergonha que deve ser para a família desse advogado, para a mãe desse advogado, e se tiver filhas, a vergonha que deve ser essa atitude profissional lamentável e criminosa. O ministro Alexandre de Moraes alegou ainda que o depoimento de Mariana Ferrer foi totalmente cerceado e obtido em total desrespeito aos direitos fundamentais da vítima. Alexandre de Moraes apontou que o juiz do caso que permitiu a revitimização de Mariana Ferrer chegou a sofrer uma punição pelo CNJ. Sofreu uma sanção de censura. O promotor, infelizmente, lamentavelmente, o corregedor-geral, à época do Ministério Público, abriu o procedimento administrativo disciplinar e depois ele recorreu e foi arquivado no plenário do CNMP. O advogado não tem a ciência se ele foi advertido ou não. O ministro foi favorável à anulação da sentença absolutória. Não há nenhuma dúvida de que houve total desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, houve revitimização, houve um tratamento cruel, desumano, com total anuência do promotor. O promotor, pelo jeito, estava de férias na audiência. Eu fui membro do Ministério Público, é vergonhoso isso. Há um trecho, eu nem coloquei para não cansá-los tanto, em que o promotor pede a palavra, depois de todas essas agressões, ele pede a palavra só para falar para o juiz: olha, nós temos que esclarecer para a vítima que nós estamos aqui, mesmo na pandemia, é o único caso de réu solto que nós estamos julgando. E aí o juiz faz um discurso: olha, a senhora tem que ver que nós estamos aqui nos dedicando, estamos trabalhando aqui na pandemia, o único caso de réu solto. É vergonhoso, a forma como a vítima foi tratada durante a audiência. Já para a ministra Carmen Lúcia, o processo foi marcado pelo desrespeito da vítima e pelo preconceito do juiz. Que tem na sua base esta chaga brasileira que é a do preconceito, que não é só contra a mulher, mas neste caso estamos falando do preconceito contra mulheres. Onde o preconceito fala, a justiça cala. Não tenho nenhuma dúvida que em numerosíssimas situações nós mulheres, culpadas por ser mulher e condenadas porque somos o que somos e gostamos de ser. Estes casos são graves porque, como a pessoa já traz, quando vai lidar numa determinada situação, com este preconceito, sua atuação acaba sendo inteiramente contaminada por isso. A ministra falou sobre a história brasileira de culpar vítimas de violência sexual com perguntas como sobre o tamanho da saia e como essa atitude ainda existe no Poder Judiciário brasileiro. Portanto, eu quero te explicar. Com a decisão do STF, a absolvição do réu José Camargo Aranha perdeu o efeito e o caso passará por um novo julgamento, sendo que o juiz e o promotor serão trocados. Olha, nós do canal Na Cena do Crime vamos continuar acompanhando esse caso de perto e tão logo o novo julgamento tem início, nós traremos todas as atualizações
para vocês. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Olha, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que já estão trabalhando na PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCN, GCM, Polícia Federal. Olha que legal! E além dos cursos preparatórios para você ser policial, o Instituto Oliver também oferece, presta atenção, cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, tem também pós-graduação e o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse agora o site, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e aí você vai estar dando o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, e agora eu quero saber de você que assistiu todo esse roteiro emblemático. Você acredita que muitas vítimas de crimes sexuais não são levadas a sério pela polícia e também pela justiça? O que você acha que vai acontecer no novo julgamento que irá ocorrer em breve sobre o caso Mariana Ferrer? Você acredita que o réu vai ser absolvido novamente por falta de provas ou ele poderá ser condenado e ir parar na cadeia? Olha, estou aguardando ansioso para saber o que você pensa disso tudo. E eu tenho mais notícia para você, presta atenção, toda terça-feira, 19h, tem live comigo aqui no canal e eu já estou te esperando amanhã, terça-feira, hein? E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, que nos ajuda muito a postar ainda mais histórias criminais por semana. E aproveita também o embalo, ative o sininho de notificação e compartilhe esse roteiro, principalmente com mulheres que frequentam baladas, casas noturnas e gostam de sair à noite, pois eu entendo que é uma forma de prevenção e conscientização sobre esse tema dramático que aflige a nossa sociedade.